vídeo anterior eu mostrei como eu fiz a medição da curva de impedância do alto-falante que eu estou planejando aqui para fazer o projeto da caixa acústica. Então, como que eu consegui aqui os parâmetros TL Small do alto-falante, e eu mostrei aqui que eu fiz essa caixa de medição. E aqui está todo gambiarrado, eu vou mostrar um pouco melhor. Então, algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz essa caixa, esse sistema, que circuito que é esse, o que que é, como que ele funciona. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar isso, como que eu fiz essa caixa de medição para ser usada com o software Arta. Na verdade, todo o material que vocês precisarem tem aqui nesse site artlabs.hr. Ele tem a parte aqui em inglês, então tem uns manuais muito completos. Na verdade eu encontrei, tem até em espanhol também. Eu encontrei esse cara quando eu estava pesquisando a primeira vez como fazer a medição dos parâmetros TL Small, e eu vi que nos próprios manuais dele eles explicam toda a parte teórica. E aqui tem a caixa de medição, tá vendo? Paralelo a essa caixa de medição que eles fornecem aqui, que eles dão um esquema que é bem simplificado, quer ver? Aqui no manual deles mesmo tem o diagrama. Só que esse diagrama, dessa forma que ele está disposto aqui, é um pouco complicado. Ele tem um switch aqui DP-DT, mas ele está separado, metade dele está aqui, metade está aqui, fica um pouco confuso de entender esse circuito. Então, basicamente o que eu fiz foi usar esse aqui, que está aqui no manual, mas modificando um pouquinho os valores dos resistores. Mas aqui no site vocês encontram outros modelos de caixas um pouco mais sofisticados. Então, por exemplo, tem esse aqui nesse site, coisinha bem acabada, bem montadinha. Ele montou uma plaquinha, então ele fornece aqui o layout da placa. Esse aqui ele já fez um pouco mais sofisticado. Aqui está a caixa de medição dele, também muito bem acabada. Será que é de metal essa frente aqui? Fez uma caixa muito bem acabada, muito legal. Onde ele já colocou um amplificadorzinho, um LM4562. Então ele não precisa utilizar um amplificador externo. Ele também fez um seletor aqui de resistências para poder variar o ganho. Então aqui, ó, como ficou a montagem dele, a quantidade de resistorzinhos que ele colocou. Poxa, eu gostei dessa frente aqui, hein? Muito bem acabada. Ficou bonitinho o sistema. Aqui o seletor com as resistências todas, alimentado com uma bateriazinha 9 volts. Eu tenho trauma dessas baterias 9 volts, eu preferia fazer com uma fonte externa. Então esse aqui ele já incluiu aqui o amplificadorzinho. Esse aqui também incluiu um amplificador, só que um amplificador um pouco mais sofisticado. Já tenho, provavelmente deve ser um AB aqui, eu não sei qual que é o integrado que ele está usando aqui. Então, aqui ó, cadê? É o TDA7293 que ele está usando. Então, não necessita, com esse sistema aqui, você não necessita aqui qual que é a taxa de distorção que ele encontrou. E esse cara aqui, ele chegou no último nível, eu acho, da sofisticação dessas caixas de medição. É STIC, esse site está em alemão, eu estou usando aqui o tradutor automático do Google. E o que ele fez foi isso aqui, ó. Esse aqui é o sistema tradicional, onde nós temos uma placa de som. Essa placa de som solta o sinal de áudio para um amplificador. Esse amplificador envia para um alto-falante. Aqui está faltando a resistência de referência, né? Teria que ter aqui uma resistência de referência. Ah, tá, porque aqui ele não está usando para fazer a medição da impedância, ele está fazendo para medir a curva de resposta da caixa. Mas ele fez tudo em um. Então, além do amplificador integrado, ele fez também a placa de som. Tudo integrado em um sistema só. Então esse aqui já seria o último nível aí dessas caixas de medição. Mas deixa eu explicar a que eu fiz aqui, que é
teoricamente vai a mais simples de todas. Então eu fiz o projeto dela aqui no Fritzing. Eu gosto bastante de desenhar aqui no Fritzing, porque eu acho que ele é bem simples. Você pega os componentes e vai arrastando e vai montando do jeito que você quer. E fiz aqui também o layout da placa, mas eu ainda não fiz essa placa, não sei se eu vou fazer ainda, porque só o tempo que eu levei para montar aquela gambiarra lá que eu fiz, aquela gambiarra feia que eu fiz, mas que funciona, eu levaria para corroer a placa, para separar tudo. Eu até estou com algumas placas aqui, eu até poderia fazer, mas por enquanto eu fiz aqui na gambiarra. Eu não tenho um resistor de referência aqui de potência, então deixa eu mostrar aqui. Eu fiz essa gambiarra, como sempre, estou utilizando essas tampas aqui de fita isolante, essas caixinhas de fita isolante. Vocês já devem ter visto aí que eu já montei várias placas, vários circuitinhos dentro dessas caixinhas de fita isolante. Então aqui estão os dois chaveadorzinhos DP-DT. Aqui é a entrada do amplificador, então eu entro com o amplificador aqui nesses dois pontos e saio para a caixa de som aqui nesses dois pontos. Aqui tem um P2 estéreo que vai para a minha placa de som. Quando eu quero medir a impedância então de um alto-falante, eu deixo as duas chavinhas para cima. Para calibrar, eu ponho essa chavinha aqui para baixo, aqui no calibração. E para medir caixa de resposta, eu ainda não fiz ainda, que eu teria que entrar aqui com um microfone de precisão calibrado. Então eu chavearia aqui para cá para resposta e geraria o sinal e faço a medição aqui através do microfone. Então essa parte aqui ainda não está montada. Olha por trás aqui. Então a parte do microfone está aqui, não está montada ainda. Está apenas a parte do P2 estéreo e a entrada dos falantes e os chaveadores. Como eu ainda não tenho aqui um resistor de referência, eu usei esses resistores aqui. Acho que a precisão dele é 1%. São resistores de 100 ohms. Então os 4 aqui em série está dando 25, 4 em paralelo, está dando 25 ohms aqui. É meu resistor de referência. Então aqui nas saídas tem os diodos de proteção para proteger, ou seja, se eu exceder o volume, ele não vai estragar a minha placa de som. E esses resistores aqui são, na verdade eu poderia colocar um, mas é que eu não tinha os valores corretos, por isso que eu fiz essas associações aqui em série, associação em série. Poderia ser um resistor apenas. Aqui os resistores de referência, os diodos Zener de proteção. Se eu não me engano, aqui eu utilizei de 5 volts. Eu queria ter utilizado de 4, mas eu acho que eu utilizei de 5. Agora não me lembro. Então, os resistores em série para fazer os divisores de tensão. Então, deixa eu explicar aqui um pouco o circuito. Então, aqui estão as duas chaves DP-DT. Essa chave para cima para medição de impedância. Essa chave para baixo é para medir fazer medição de resposta utilizando um microfone externo. Essa segunda chave aqui para cima é para calibração, ou ao contrário, não, tá certo, para cima é calibração e para baixo é medição de impedância. Aqui eu entro com o sinal do meu amplificador, que por sinal está recebendo do gerador de sinal do próprio software Arta. Aqui eu ligo o alto-falante que eu estou utilizando, que eu estou fazendo a medição. Aqui a saída para o canal direito da placa de som e para o canal esquerdo da placa de som. Um detalhe importante, esse terra do amplificador ele não é ligado diretamente ao terra que vai para as placas de som e para os microfones. Ele tem um resistor de 1 kΩ, então são como se fosse dois terras, um terra flutuante aqui, um terra virtual. Então não é aconselhável ligar os dois terras juntos. Então, primeiro exemplo, vamos fazer aqui medição de impedância, as duas chaves para medição de impedância. O sinal do meu amplificador vai entrar aqui, vai passar pelo meu resistor de referência e vai sair para a minha caixa de som. Então eu vou estar alimentando o meu alto-falante através da resistência aqui de referência.
Na saída do meu amplificador, eu vou fazer uma medição que vai diretamente para meu canal direito da placa de som. E aqui eu faço um divisorzinho de tensão. Então eu tenho um resistor de 8.2 kΩ e 2 aqui para fazer um divisor de tensão, de forma que ele tem uma redução aqui na tensão que está indo para a minha placa e ele não chegue a clipar. Como proteção eu tenho aqui os dois diodos que eu já expliquei, ligados aqui em paralelo com os resistores, dessa forma para proteger. Então caso eu exceda aqui o volume no meu amplificador, eu não vou exceder o meu volume dentro desse limite de 5 volts aqui na minha placa. Isso aqui você pode trocar conforme a tolerância da entrada de áudio da tua placa de som. Nós vimos eu mostrei agora há pouco aqui uma dessas caixas de medição que o cara fez um botão para selecionar. Então na verdade o que ele faz é alterar ou esse resistor ou esse aqui do divisor de tensão para que o nível de tensão aqui fique dentro do tolerado pela placa de som. O que acontece é que toda vez que ele fizer a seleção lá, ele tem que fazer a calibração do sistema novamente. Então, basicamente, aqui eu estou medindo a tensão aqui na saída do meu amplificador e estou medindo no outro lado aqui. Então, as duas chaves aqui estão em paralelos, né? Então, da mesma forma, tem o mesmo resistor divisor de tensão. Então, passa por um resistor de 8.2 e aqui para o terra tem o mesmo conjunto de resistores para fazer a mesma queda de tensão que eu estou fazendo aqui. Então, tem que ser a mesma divisor de tensão que eu tenho aqui, tem que ser o que eu tenho aqui. Na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou medindo a tensão em cada um dos pontos aqui da minha resistência de referência. Então esse é o modo para medir, é o circuito para medir impedância. Se você quiser fazer um circuito simples, basta você fazer isso aqui, você não precisa fazer a chavinha, não precisa fazer nada. Esse é o modo mais básico. Agora, para a gente fazer a calibração, eu continuo aqui mantendo no medição de impedância e essa chave eu mudo aqui para calibração. Então eu continuo enviando o sinal do meu amplificador para a caixa de som, passando aqui pela resistência de referência. Continuo medindo o meu sinal aqui na saída do amplificador, mas o que mudou a hora que eu chaveei aqui foi o seguinte: eu vou medir na minha entrada L da minha placa de som o mesmo sinal que eu estou mandando pela placa R. Então o sinal vem por aqui, passa pelo mesmo divisor de tensão. Então, ou seja, o sinal dos dois deve ser exatamente idêntico. Então é isso que o ARTA, ou o LIMP no caso, né, vai utilizar para fazer a calibração. Ele vai comparar esses dois sinais e vai ver se eles estão exatamente iguais, e se tiver uma diferença ele acrescenta alguns dBs ou tira alguns dBs de uma ou de outra das entradas. E por fim, para medição de resposta, eu chaveio então esse switch. Esse aqui não vai fazer diferença, ele vai ser inutilizado. E o que vai acontecer? Ao chavear isso, eu vou chavear duas chaves aqui ao mesmo tempo. Então a saída do amplificador agora vai diretamente para o alto-falante, sem passar pelo resistor de referência, tá vendo? Ó? A partir do momento que ele foi chaveado aqui, ó, então ele saiu do amplificador, passa aqui por baixo agora e vai para a minha saída do alto-falante. Eu continuo fazendo a minha medição do sinal aqui. E a partir do momento que nós chaveamos aqui também, automaticamente nós passamos a enviar o sinal do microfone, passando por também um divisor aqui de tensão, que seria esses resistores aqui em série e esses aqui. Então eu vou passar a enviar o sinal do microfone. Então o ARTA vai comparar o sinal do microfone com o sinal que ele está lendo aqui na saída do amplificador. E aí ele vai passar para a gente, informar para a gente. Na verdade ele vai ter três referências, né? A referência que ele está gerando, afinal ele que está gerando esse sinal que está entrando no amplificador. Ele vai ter a referência da saída do amplificador e ele vai ter a referência da saída da caixa de som. Com isso ele vai conseguir medir a distorção em cada uma dessas etapas desse sistema. Então essa é uma caixinha que consegue atender a todos esses propósitos.
Tem uma parte aqui que é um pouco interessante, não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, fazendo o cálculo aqui das resistências que você vai utilizar em função do que você vai querer. Então, uma coisa que é basicamente um cálculo aqui de resistências em série paralelo, divisores de tensão. Uma coisa que você nunca pode esquecer quando você estiver fazendo esses cálculos é considerar aqui a impedância da entrada da tua placa de som e a impedância do teu microfone. E com isso você consegue calcular também qual que vai ser a potência máxima que você vai utilizar aqui no teu amplificador, de forma a não exceder a tensão máxima que a tua placa de som suporta, para não danificar a tua placa de som. Isso varia em função também da impedância do teu alto-falante aqui que você vai estar medindo. Mas eu não vou me aprofundar nisso, eu espero que tenha dado um pouco a ideia. Eu vou deixar esse diagrama, se alguém quiser montar essa placa, está funcionando. Vou deixar esse diagrama aqui também, o arquivo de Fritz. Se alguém quiser corroer essa placa e mandar para mim, eu agradeço. Não, tô brincando. Se alguém quiser corroer para uso próprio aí, fica à vontade. Tá bom, gente? Abraço, até a próxima, fiquem com Deus.